Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal de YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil. Bom, meu povo, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar de um tema de biologia do setor A, tá bom? Então ainda nós vamos trabalhar com genética, tá bom? Se eu não me engano, vai ser a nossa última aula de genética e na próxima aula já falaremos de bioquímica, bioenergética, a parte de fotossíntese e tal, uma parte bem legal. Então falaremos na aula de hoje, né? Agora voltando para a aula de hoje, dos ácidos nucleicos, síntese proteica e o código genético, tá bom? Conteúdos estes que estão nas aulas 6 a 8 da sua Faraday número 1, a apostila de revisão do sistema ângulo de ensino, beleza? Tranquilo? E olha, para essa aula teremos a parte teórica, tá bom? Vou dar mais a base, enfim, para a gente saber o que é, para saber mais ou menos como que os exercícios caminham, para na próxima aula só aplicar em exercícios discursivos, tá bom? Porque são eles que pegam muitas vezes a gente na segunda fase, porque os de primeira fase é de boa, o problema tá na segunda fase mesmo, tá bom? Por isso eu selecionei uns aqui mais recentes pra gente ver como é que cai, beleza? Tranquilo? Então esta aula teórica, fechou? E olha, pra você que é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? Então manda lá, YouTube, canal Estudo Fácil, tá bom? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, _estudo.fácil, fechou? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente às segundas, quartas e quintas. De boas? Tranquilo? Então, meu povo, bora seguir agora, soltar a veda do canal e a gente parte pro assunto de hoje. Vamos que vamos, meu povo, vem comigo! Aí, meu povo, tô de volta, bora lá? Bora começar? Então vamos que vamos, vem comigo, ó. Começo falando dos ácidos nucleicos, né? Então os ácidos nucleicos, eles são compostos por nucleotídeos, tá? Esse mapa mental aqui, tudo que eu fiz fui eu, mas basicamente eu gosto dele porque ele é bem resumo mesmo, tá? Nucleotídeo é este cara aqui, ó, este cara aqui de baixo, que é composto por um grupo fosfato, ou seja, PO4 3-, tá? Uma pentose, sendo esta pentose composta pela desoxirribose ou a ribose, tá bom? Neste caso, a desoxirribose forma o DNA e a ribose, consequentemente, o RNA, tá? E por uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas que tá aí o X a questão, tá? Elas se dividem em dois grupos, púricas ou pirimídicas, tá? Vamos lá. Púricas, adenina e guanina. Pirimídicas ou pirimidinas, timina, uracila e citosina. Ah, Henrique, já caiu pergunta sim, tá bom de você saber diferenciar, então o importante é saber uma coisa. Dica para você não errar mais, tá? Pensa na água. A água é uma substância o quê? É uma substância pura. Ok, logo, quem são as bases nitrogenadas púricas? A e G. Olha que beleza. Então, adenina e guanina são as bases púricas. Olha que fantástico, né? Uma amiga minha me deu essa dica e agora eu não esqueço mais, então compartilho aqui com vocês. Tranquilo? Então tá aqui, ácido nucleico composto por nucleotídeo, que é formado por um fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada e fechou. Tá bom? Agora eu vou tirar um pouquinho minha câmera porque vai aparecer uma imagem aqui e se eu ficar aqui vai cobrir. Então eu já volto, viu? Vamos lá. Ó, para a gente diferenciar basicamente o DNA do RNA, tá? DNA é fita dupla, tá bom? Dupla fita, composta pelas bases timina, adenina, guanina e citosina, tá bom? É o famoso ACTG, tá? Agora, o RNA é uma fita simples, tá? Que no lugar da timina nós temos a uracila e o restante das bases continuam iguais, tá bom? De boas, tranquilo? E aí nós temos a ligação de A com T e de C com G, tá? Isso precisamos saber, que o A vai se ligar com T e o C vai se ligar com G, tá bom? Entre C e G nós temos uma ligação tripla e entre A e T nós temos uma ligação dupla. Isso é importante a gente saber,
tá bom? De boas? Tranquilo? Então bora lá, vou voltar minha câmera, ainda não porque temos essa imagem aqui, tá? DNA fita dupla, cada fita tem um sentido, vamos entender isto, tá meu povo? Vamos entender. Se cai numa prova de filosofia qual o sentido da vida, você pode responder que é 5 linhas, 3 linhas, você já vai saber o porquê, tá? Mas basicamente é o seguinte, uma fita de DNA tem direção 5 linha, 3 linha e a outra tem 5 linha, 3 linha, tá? Então tá aqui, ó, cada grupo fosfato liga o carbono 3 linha do açúcar ao carbono 5 linha do próximo açúcar ao longo da cadeia. E assim vai montando, tá? Ó, a gente pode ver esse negócio de 5 linha, 3 linha aqui, ó. Eu tenho uma fita que começa no 5, no 5 linha e vai até o 3 linha, e a outra começa no 3 linha e vai até o 5 linha, tá bom? De boas aí vai intercalando, tá bom? Porque as fitas têm sentidos opostos, tá? E aqui a gente percebe, ó, entre adenina e timina, ligação dupla, entre citosina e guanina, ligação tripla, tá bom? Sabendo isso, só alegria, beleza? Tranquilo? Então agora sim eu vou voltar a minha câmera aqui para a gente falar da parte principal da aula, por isso cá estou eu de volta, meu povo. Vamos lá, ó. Dogma central da biologia. A biologia molecular gira em torno disso daqui, desta tela aqui, vamos dizer, desta regra, desta mãe da biologia molecular, tá? Atualmente tem um outro dogma, porque aqui tem uma seta reversa, né, que a gente fala que é a transcrição reversa, o RNA pode se replicar sozinho, enfim, mas isso a gente não entra em análise agora, tá bom? Porque já foi mudando isso daqui por conta dos vírus e tudo mais, então teve um avanço nisso. Mas o dogma principal da biologia está relacionado aqui nesta tela, tá? Onde o DNA, molécula de fita dupla, se replica, transcreve o RNA mensageiro, que traduz e vira proteína. Tá? Então, basicamente, vamos entender isso daqui. DNA que é fita dupla no processo S da intérfase, tá bom? Vamos pensar, podemos fazer essa associação, tá? Ele vai duplicar. Então, DNA, que é fita dupla, se duplica, fazendo uma duplicação que nós chamamos de semiconservativa, ou seja, as duas fitas iniciais são conservadas, tá? Isso é importante a gente saber. Ele se replica através da atuação de uma série de enzimas, tá? Isso a gente precisa saber. Cada enzima o que faz detalhadamente, não vou entrar no mérito porque também não é muito cobrado, tá? Bom, então replicou o DNA, beleza. Isso ainda no núcleo da célula, tá bom? No núcleo, vem comigo. Já no núcleo ainda, né, o que vai acontecer? Através da enzima que nós chamamos RNA polimerase, o DNA rompe as pontes de hidrogênio e se abre. Pensa num zíper, você vai abrir o zíper, você vai abrir o DNA, você vai cortar ele no meio. E a partir da fita 3 linhas, 5 linhas do DNA, tá? Esta fita do DNA, o RNA mensageiro começa a ser formado no sentido oposto, no caso 5 linha, 3 linha. Tendo um RNA mensageiro já neste sentido de 5 linha, 3 linha, que este é o sentido da vida, o RNA mensageiro vai para o citoplasma, nele o ribossomo se acopla no RNA fita simples, lógico, e vai começar a traduzir ele em trincas, tá bom? De modo que a cada 3 bases, que nós chamamos de um códon, um RNA transportador se acopla ao ribossomo, transportando o aminoácido que vai formar a proteína. Tá bom? Então entender esta tela é fundamental, tá? Então o que é importante frisar daqui? Que para questões que envolvem código genético, nós já vamos entender o que é isso. O RNA mensageiro ele é formado a partir da fita 3 linhas, 5 linhas, que nós chamamos de molde. Tá? Porém, que aí você vai fazendo todo o pareamento. Porém, se você já tiver uma fita de DNA 5 linha, 3 linha, nós chamamos ela de gene, você pega, troca timina por uracila e aí você chega no RNA mensageiro com o sentido 5 linha, 3 linha. Tá bom? Essa parte aqui é muito confusa, né? Mas o que eu, Henrique, recomendo para vocês, a gente faz para você não errar. Isso daqui, 3 linhas, 5 linha, transcreve o RNA mensageiro. Tá bom? Não pensa, é 5 linha, 3 linha, muda tal. Não.
pega a fita que é 3' 5' e traduz e transcreve o RNA mensageiro no sentido da vida, que é 5' 3'. Sabendo isso, ok. Então o DNA se duplica, transcreve o RNA mensageiro com a atuação da RNA polimerase, tá bom? O RNA já vai para o citoplasma, nele o ribossomo se acopla para traduzir toda a molécula, e a cada 3 bases, certo? A cada 3 bases, nós chamamos de um códon, um RNA vem com o anticódon, se acopla ao RNA mensageiro e aí vem transportando o aminoácido que vai formar a proteína. Tá bom? Então essa parte é super importante. Qualquer dúvida que você tiver nela, me mande lá pelo Insta, @estudo.fácil. Fechou? Tranquilidade? Então vamos que vamos. Ó. E aqui nós temos basicamente um resuminho. Então, ó, eu tenho um DNA, eu vou transcrever o RNA mensageiro, tá? Processo este RNA, transporto para o citoplasma, e no citoplasma acontece o que? A tradução, onde o ribossomo se acopla ao RNA mensageiro, traduzindo tudo que tem e formando a proteína, que no caso é a função dele, né? Traduzir proteína. Fechou? De boas? Tranquilo? Então bora seguir aqui, hein, meu povo? Vamos que vamos, hein? Ó, transcrição aqui nos eucariotos e procariotos. O que eu quero ressaltar para você? Procarioto tem uma molécula, como o procarioto não tem um núcleo organizado, tudo acontece aonde? No citoplasma. Ah, fechou. Você, estudante fácil, que me respondeu isso, tá? Só alegria, ó, nota 10 para você, estou feliz da vida, tá bom? Então, acontece toda a transcrição, tradução, tudo lá. Tá, beleza. Nos eucariotos, como o negócio já é mais complexo, o que vai acontecer? O nosso DNA ele é composto por introns e exons. Tá? O que vai acontecer? Os introns saem e ficam apenas os exons, tá bom? Então o RNA mensageiro ele é formado pelos exons, tá? E essa questão de tirar os introns é feito pelo processo chamado splicing, tá bem resumido aqui nessa tela, tá? Ó, vamos lá. Tem um DNA com uma região codificante, tá bom? O promotor é que vai promover a transcrição, tá? Tem uma região codificante composta por introns e exons, tá? O RNA mensageiro ele vai ser formado apenas pelos exons, ou seja, todos os introns serão excluídos através do processo que a gente chama de splicing. Então aqui o splicing consiste na retirada dos introns de um RNA precursor de forma a produzir um RNA mensageiro maduro e funcional. Tá bom? Porque os introns não têm correspondência tem alguma coisa assim, mas agora eu não estou me lembrando muito bem, tá? Mas ele não tem correspondência. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, ó. RNA mensageiro não pareia com as regiões, tá bom? De introns, era por conta disso mesmo, ele não tem correspondência, tá? Por isso que ficam só os exons, tá? Mas assim, questão disso é muito simples, tá? De verdade, confia em mim que é muito simples. Então pensa, RNA mensageiro são os exons, os introns foram excluídos. Acabou. Sabendo isso, você tá fantástico. Tá bom? De boa? Então vamos lá, hein? Aqui, ó, pensando na transcrição ainda. Então, ó, eu tenho a atuação da RNA polimerase que vai abrir a fita de DNA, fita dupla, tá bom? Então, ó, a fita molde está aqui embaixo, a fita complementar está em cima. A partir da fita molde, eu começo a transcrever o meu RNA. Então, ó, a RNA, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. A RNA polimerase lê a fita molde de DNA a partir de 3' para 5', formando o RNA mensageiro do 5' para 3', no sentido oposto. Tá bom? De boa, e aqui, ó, os nucleotídeos são adicionados na extremidade de 3' do RNA em crescimento, e quando alcança o sítio de terminação, o transcrito de RNA é liberado do molde e assim forma o RNA mensageiro, e o zíper se fecha de novo. Que zíper? A fita dupla de DNA. De boas? Tranquilo? Acredito que sim, né? Então, bora seguir agora, falar um pouquinho da tradução, né? Bom, já temos o RNA mensageiro, agora já estamos no citoplasma, só alegria, uhul. Ribossomo se acopla ao RNA mensageiro, tá bom? E aí nós vamos dividir o RNA mensageiro em trincas. Trincas, essas que nós chamamos de códons, tá bom? E são esses códons que vão servir para a síntese proteica, logo a síntese de proteínas, tá bom? O ribossomo se acopla e vai lendo. Ah, então é AUG, AUU, GGA, UC e assim vai, tá? E a cada trinca que ele lê, vem anticódons, ou seja, um RNA transportador carregando um aminoácido. E é esse anticódon que vai acabar se ligando, né? Pensa que a chave da fechadura
ele se liga e acaba formando colocando os aminoácidos em ordem para formar a proteína. Tá bom? Tranquilo? Então o que precisa saber? RNA mensageiro tem os códons, tá bom? E o RNA transportador carrega o que? Os anticódons. Fechou? Tranquilidade? Então, beleza, meu povo, vamos seguir aqui, ó. Código genético, essa é a parte mais importante. Estudante fácil, você que está me assistindo, abra os ouvidos, abra os olhos e vem comigo, tá? Seguinte, esta tabela estará presente no teu vestibular, estará presente na tua vida para quem for fazer cursos de biológica, estará presente, mas temos que entender como usá-la, tá bom? Muita gente sabe toda essa parte aqui, mas não sabe usar a tabela, então vem comigo, vamos lá. Essa tabela diz respeito ao código genético, tá bom? Código genético, ele é tríplice, ou seja, 3 bases correspondem a um códon que vão codificar um aminoácido, tá bom? Ele é classificado como degenerado ou redundante, ou seja, que um mesmo aminoácido, vamos dar um exemplo da leucina, pode ser codificado por vários códons diferentes. Ó, a leucina pode ser formada pelo UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG. Olha lá, 6 códons para a leucina. Olha que beleza, por isso que ele é degenerado. Então, o mesmo aminoácido pode ser codificado por vários códons diferentes, tá? Ele não é ambíguo, ou seja, não é que eu tenho um UUA, por exemplo. Será que... Desculpa, peguei um exemplo... Deixa eu ver, UUA, tá certo. A leucina, não é, será que é uma leucina ou será que é uma arginina? Não sei, não, tem que saber. É um códon, é aquele lá, tá bom? Então, ele não é ambíguo. Ele tem um sentido, ou seja, ele tem um códon que vai dar o início, né, o start códon vai dar início à leitura e um códon de stop, um códon de parada, tá bom? Ele é universal porque ele é o mesmo para todos os seres vivos, tá? Bom, o que é importante saber? Que esta tabela diz respeito aos códons, ou seja, ao RNA mensageiro, tá? Então, tendo RNA mensageiro, a gente consegue achar os códons e ver quais são as proteínas que ele vai formar. Tá? Desculpa, os aminoácidos. Então, RNA mensageiro tem os códons e você vê a tabela. Para descobrir o RNA transportador, que são os anticódons, você tem que ver o quê? O RNA mensageiro para conseguir determinar quais são os RNAs transportadores, tá bom? Ele é como se fosse a chave para ligar o RNA mensageiro. Fechou? Tranquilo? E as trincas do código genético que eu estava comentando com vocês, diz o seguinte, ó, cada trinca de nucleotídeo no DNA corresponde a um aminoácido na proteína. Tá bom? E aí a combinação das 4 letras genéticas ACTG 3A3 permite obter 64 trincas diferentes. Olha que beleza, é bastante coisa, né? Basicamente, desses 64, 61 corresponde a um aminoácido, tá bom? E 3 corresponde a códons de terminação. Tá? Então a gente tira todos esses 3 aqui de terminação, que é o stop códon, e os outros 61 sempre vão carregar, né, e produzir um aminoácido. De boas, meu povo? Tranquilidade? Então, beleza. Bora seguir aqui, se eu não me engano, acho que é para a última tela, que aí depois a gente já encerra e já vai direto para os exercícios na próxima aula. Tá bom? Então, sai dessa aula aqui sabendo tudo e aí na próxima aula a gente aplica nos exercícios. Fechou? Basicamente, os tipos de RNA. O que é importante a gente saber? Que tem 3. O transportador, o mensageiro e o ribossomal. O ribossomal forma o ribossomo. Juro, Henrique, juro para você, de pés cruzados, pés juntos, viu? Ele vai formar o ribossomo. Então aqui é de boas, aqui tá ok. RNA mensageiro e transportador é onde vai morar o nosso problema. Mas não é bem problema, tá? Mensageiro, ele é responsável por qual tipo de proteína será produzido, ou seja, ele é produto da transcrição. Tá bom? Lembrando disso, tá de boas também. E o RNA transportador carrega os anticódons ou os aminoácidos até o ribossomo, que está acoplado no RNA mensageiro, que vai servir para produzir a proteína. Olha que beleza, meu povo. A biologia é muito bonita, né? Essa parte aqui de síntese proteica e tal, é muito bonita, é muito legal de se ver, não é verdade? De igual, meu povo, tranquilo? Então, basicamente isso, tá bom? Basicamente isso. Então, só retomando um negocinho aqui que eu estava comentando com vocês lá do RNA, mensageiro, sentido, tal. Basicamente é assim, ó, eu tenho uma fita de DNA, tá? Ela tem 5 linhas, 3 linhas, uma das fitas tem 5 linhas, 3 linhas e a outras 3 linhas, 5 linhas. Esta fita a gente chama de molde e é esta fita que vai servir para nós no momento da transcrição, tá? Então a gente pega esta fita aqui
e aí ela vai traduzir o RNA mensageiro, transcrever, desculpa, eu sempre confundo. Transcreve o RNA mensageiro formando-o a partir do sentido 13,5 linha 13. Tá bom? Então eu vou lê-lo normalmente, fazendo pareamento, e aí eu formo o RNA mensageiro neste sentido aqui. De boas? Tranquilo? E aí, é isso. Nós vamos aplicar nos exercícios, vocês vão ver como é que cai, tá bom? Então, para a gente ficar preparado para a segunda fase. Fechou? Tranquilo? Então, meu povo, encerro a nossa aula por aqui, agradecendo demais a sua atenção. Foi uma aula teórica aqui relativamente curta, mas já vimos, passamos por tudo aqui. Próxima aula, só exercício. Fechou? Tranquilo? Então é isso, meu povo. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem bem, ótimos estudos e até a próxima aula. Tamo junto, meu povo!